Hoje eu quero falar a respeito de alguns erros que não podemos cometer no ministério. Estão chegando os novos diáconos. Eu quero falar do serviço ministerial e não apenas aos diáconos. Eu creio no sacerdócio universal de todo crente. Deus chamou cada um que está aqui para ser instrumento da graça e do favor dele e para o avanço do reino. Você crê nisso? Quem quer servir a Deus aí de todo o coração? Deus te deu dons, talentos e Ele vai usar você. E eu quero falar hoje a respeito de alguns erros que não podemos cometer no ministério. Sabe, normalmente no final do ano a gente fica mais cansado. Tem gente que está um pouco mais cansada, ou levanta a mão, só eu que estou cansado. Ai, Jesus. Cuidado. Não baixe a guarda, em nome de Jesus. Normalmente, depois de grandes esforços ou grandes realizações, a gente baixa a guarda. E aí, a gente acaba cometendo erros e perde as bênçãos do Senhor. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado conquistas. Essa semana, eu tive o privilégio de ministrar aos pastores. E nós fomos na chácara da igreja e colocamos ali os alvos de fé que tínhamos estabelecido no começo do ano. E para a glória do Senhor, dos 10 alvos de fé que nós tínhamos, alcançamos 9. Só faltou um. Pode aplaudir ao Senhor? Só faltou um, que é o das células, mas ano que vem a gente vai atropelar, em nome de Jesus. Mas eu fiquei tão feliz. Ingressaram na igreja esse ano quase 3.000 pessoas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Só na assembleia de quarta-feira entraram nesse bimestre 900 novos membros. É muita gente. Um monte de batismo. Deus fazendo coisas incríveis. Nós oramos pela torre de oração, Deus deu. Pelo centro de formação, Deus deu. Estava lá nos nossos alvos. Foi esse ano tudo isso. E tantas obras, inauguramos igrejas, Uberaba, e a gente foi projetando tudo aquilo e celebrando. E aí eu falei, cuidado. Normalmente depois de conquistas, a gente baixa a guarda. Cerra os punhos assim. Isso, levanta aqui. Não baixa a guarda. Deus vai fazer mais. Ele tem coisas maiores. Nós não temos o direito de baixar a guarda. Quantos creem que Deus tem mais? Ele vai fazer coisas incríveis. Eu tenho certeza disso. Não baixa a guarda. Nós não podemos falhar. Deus tem coisas maiores. Amém? Hoje eu quero olhar para um personagem na Bíblia chamado Geazi, o servo de Eliseu, o aprendiz do profeta. Estava estudando, tenho estudado com os irmãos o livro de 2 Reis. Em especial, esse personagem me saltou aos olhos. Geazi era solícito, alguém disposto a servir. Mas ele cometeu alguns erros. E o que eu acho interessante na Bíblia é que a gente aprende com os acertos e com os erros dos homens de Deus. E hoje eu quero olhar para alguns erros que em nome de Jesus não vamos cometer. 2 Reis capítulo 4, versículo 31. Diz assim: Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. O cajado nas mãos de Geazi não funcionou. É interessante essa história. Eliseu, o homem de Deus, normalmente passava por Sunem, uma mulher sunamita, que tinha posses. Reconhecendo a autoridade de Deus na vida daquele homem, faz um quartinho para ele na sua casa. Fala com o seu marido, eles colocam ali uma cama, uma cadeira, uma lamparina, uma mesa. E aquele homem começa a frequentar aquela casa. Um dia, vendo que aquela mulher não podia ter filhos, e o seu marido já era idoso, então Eliseu ora por ela e ela engravida.
Passa o tempo, um dia o menino está trabalhando com o pai e começa a ter dores de cabeça fortes. Começa a gritar e o pai manda o servo dele levar o menino para sua mãe. O menino fica no colo da mãe, que fica cuidando dele até meio-dia e depois morre. A mãe pega o menino, coloca no quarto do profeta e vai correndo atrás de Eliseu. Quando ela está no caminho, lá no Monte Carmelo, Eliseu avista e manda Geazi ir ver o que estava acontecendo. Ela não diz nada para Geazi e logo que encontra Eliseu, abraça as pernas dele. Geazi fica tentando tirar a mulher. E Eliseu diz, ela está aflita. E então ela conta o que tinha acontecido. Eliseu põe na cara do menino e ora, o menino vai ficar bom. E aí Geazi pega o cajado, sai correndo. Mas quando ele põe na cara do menino, não funciona. Sabe, por vezes vão confiar a nós cajados pesados. O cajado de Eliseu não era qualquer um. A outorga daquele homem era algo impressionante. E sabe, quando nós estamos servindo o reino e pessoas e homens de Deus, por vezes, missões complicadas vão aparecer. E vamos ter que representar gente de peso. Recebemos cajados pesados. Esse ano recebi um cajado pesado. E o problema não é a outorga de autoridade, nem a confiança. Talvez esse ano você recebeu uma missão, liderar uma célula, discipular alguém, um projeto novo, o exercício do diaconato, do ministério. De alguma maneira hoje nós impusemos as mãos e colocamos um cajado na mão de vocês. Quando negociamos a unção do Espírito, não importa a outorga e de quem veio, cajado não funciona. Em nome de Jesus, o cajado que foi confiado nas mãos desses diáconos vai funcionar. O cajado que foi confiado na mão dos novos líderes de células vai funcionar. O cajado que foi confiado na mão de adolescentes que estão discipulando seus amigos, que estão abrindo projetos de oração nas suas escolas. Pastores que estão recebendo novos comissionamentos. Ei, o cajado de vocês vai funcionar. Não baixem a guarda. Nós não temos o direito de negociar a unção. Unção se conquista na sala de oração, no secreto, no quarto. Ei, nós não temos o direito de não orar, de não ler a palavra todo dia. Nós não temos esse direito. Deus tem coisas maiores para fazer nesses dias. Meninos serão levantados da morte. Pessoas vão ressuscitar em nome de Jesus, receber nova vida. O meu e o seu cajado vai funcionar. Quando começamos, algo que eu disse para os pastores que não negociamos nessa casa é vida com Deus. Prestamos conta da vida de oração, da leitura da palavra todos os dias. É valor para nós. Você quer que o teu cajado funcione? Quantos querem isso? É muito simples. Não tem a ver com quem te entregou o cajado. Vá à presença. Saia de casa cheio do Espírito. Porque quando as necessidades vierem, elas não vêm com aviso prévio. Alguém vai bater na porta e dizer, um menino precisa de libertação. Eu lembro quando eu estava no final do seminário, um dia levei um seminarista para um tempo. Alguém me ligou dizendo que uma menina precisava de libertação. E eu falei para ele, cara, vamos comigo, a gente precisa expulsar uns demônios. Eu lembro que ele entrou no carro e no caminho passou para o carro. Falei, que foi? Eu preciso te contar algumas coisas.
E aí ele começou a confessar um monte de tralha. Falar, o meu cajado hoje não vai funcionar. Ei, em nome de Jesus, quando vierem atrás de você, o teu cajado vai funcionar. Amém? Quantos querem assim? Não negocie tua vida com Deus, não negocie a unção, não negocie a vida de oração. Teu cajado vai funcionar. Segundo erro. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Você trouxe aí, se quiser anotar no celular as referências, pode anotar. Diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. É muito interessante. Segundo erro que não podemos cometer no ministério: não alimentar o rebanho direito. Olha que interessante essa história. Estavam reunidos na escola de profetas. Eliseu então chama o servo e fala: prepara um ensopado, comida para eles. Aí o servo, junto com outros, saem catando coisa para pôr na sopa. E aí eles encontram uma trepadeira que não sabia bem o que era. Colocam ali no manto e picam tudo e jogam dentro do ensopado. O povo começa a comer, daqui a pouco alguém grita: morte na panela, morte na panela, a comida está envenenada. E aí Eliseu pega um punhado de farinha e arruma a confusão que o servo que preparou a comida fez. Sabe, nós não temos o direito de não alimentar direito o nosso rebanho. Não temos. Quando que a gente faz isso? Quando a gente não ensina o que a palavra de Deus diz. Quando a gente mistura no caldo os nossos achismos, as nossas ideias. Quando a gente põe veneno na comida alheia. Ei, quantos são pais aqui? Levantem as mãos. Tem muita gente perdendo os filhos porque termina o culto domingo e na hora da refeição você envenena a comida dos seus filhos. Você fala o que não deve. Você diz além do que devia sobre os outros. Você usa de maledicência. Você critica lideranças que depois vão ser lideranças na vida dos seus filhos. Eu lembro de amigos que eu perdi porque ficaram amargurados, revoltados, porque a comida deles foram envenenadas. Quantas vezes eu escuto e vejo pastores postando coisas na internet que não abençoam em nada, pelo contrário, é veneno. Críticas a respeito de colegas, críticas a outras igrejas, a outros formatos. O que isso agrega? Aqui nesta casa, pastor que fica postando a respeito de outras igrejas e outros ministérios não continua. Tem que haver ética, respeito. A noiva tem que ser respeitada. Eu ministro o meu rebanho, o povo que Deus confiou nas minhas mãos. E não fico criando alarde na internet para dar um bom caldo para a discussão. Tem gente que gosta. Ei, em nome de Jesus, não envenene a comida dos outros. É muito fácil numa reunião a gente envenenar as pessoas. É muito fácil reunir um grupo e quando a gente vê, a gente pôs... Às vezes não foi nem na maldade, você jogou lá uma pitada de ideia sua, contrariou sei lá quem, aí a confusão se instala na reunião de oração da igreja. Que bênção! Levanta a guarda, você não tem esse direito. Nós vamos alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus e essa casa vai crescer em nome de Jesus. Para de procurar confusão. Aí fica lá um monte de gente jogando farinha na comida. Quem quer comer comida boa? Quem quer alimentar o povo? Alimenta seus filhos. Aqueles que Ele confiou nas suas mãos. E a obra de Deus vai prosperar, vai crescer. Quando for para falar da igreja do outro, fale bem.
Quando for para falar do ministério do outro, fale bem. Tempere a sua boca com sal. As suas palavras, Deus vai te abençoar. Quem crê assim? Não. Alimentar o rebanho direito. Terceira lição. 2 Reis capítulo 4, versículo 43. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor. Eles comerão e ainda sobrará. Terceiro erro que não podemos cometer quando servimos a Deus no ministério é não aceitar os desafios de Deus. Eu acho interessante essa história. A Bíblia fala que chega um homem com 20 pães de cevada e com algumas espigas. Ele vem de uma cidade vizinha, entrega para Eliseu. E aí Eliseu pega aquela quantidade de comida que é pouca para 100 homens e fala para o servo: distribui e alimenta o povo. E eu acho interessante a pergunta dele: como poderei servir isso a 100 homens? Sabe, normalmente Deus nos desafia a mais do que podemos fazer. Ele gosta de esticar a corda porque Ele é Deus. Nós não podemos, mas Ele pode. E então Ele pega um pouco de comida e diz: alimenta esse mundo de gente. Porque Ele aceita o desafio. Sobra, cuidado. Muitas vezes, por causa do medo, nós deixamos de lado os desafios que Deus tem para nós. Como eu posso fazer isso? Como eu posso alimentar uma multidão dessa? Quantas vezes eu me senti assim? Ei, muita gente aqui não tem aceitado desafios de Deus e a vida espiritual parou. Está na igreja há tantos anos e não dá o passo do batismo. Por quê? Porque eu vou ter que arrumar meu casamento, porque eu vou ter que me comprometer de uma maneira diferente, então eu vou vindo. Ei, em nome de Jesus, aceita o desafio de Deus e você vai ver a provisão dEle, milagrosa e extraordinária na sua vida. Tem tanta gente aqui que está há anos na igreja e nunca discipulou ninguém. Mas porque se fizerem uma pergunta para mim, eu não vou saber responder direito. Qual que é o problema disso? Quantas vezes fazem perguntas para mim que eu não sei? Diga: não sei. E aí, pastor? Vai para casa, na outra semana você pesquisa e fala: semana que vem te trago a resposta. Procura um líder que tem mais conhecimento, faz uma ligação, vai atrás. Sabe, as necessidades fazem a gente crescer. Quando a gente se coloca numa posição desconfortável, às vezes, é nesse lugar que a gente cresce. Eu lembro quando eu casei, não sabia fazer nada na cozinha. Só ovo frito. Era assim o que dava conta lá das coisas. Aí ela engravidou e no final da gravidez já estava difícil. Depois veio o neném. E aí ela tinha que ficar ali. E aí eu tive que fazer comida. Sobrevivemos, graças a Deus. Eu aprendi uns cardápios novos. Sabe, é assim na vida espiritual. Deus está chamando pessoas para liderarem ministérios, para liderarem células, para liderarem projetos. Mas a gente fica olhando: mas como que eu vou fazer isso? Ei, olha para mim. Vai sobrar em nome de Jesus. Deus vai colocar a provisão nas suas mãos. Você vai alimentar muita gente, mais do que você imagina. Aceita o desafio. Dá um passo de fé. Abre tua casa. Entra no ministério. Entra numa célula. Começa. Quantos aqui fazem parte de célula? Deixa eu ver. Levanta. Olha que bonito. Quem não faz, levanta as mãos. Isso. Olha para o irmão que levantou a mão, pede você: venha na minha célula. Venha. Pastor, mas é na casa de alguém, eu não conheço. Para com isso. A minha célula foi encerramento essa semana. Encerramento de célula é uma maravilha. Tem comida boa, tem gente querida. Você está perdendo cada banquete que você não faz ideia. Para com isso. O irmão te convidou, vai na casa dele.
Você vai chegar lá, vai ter um lanche gostoso, vão orar por você, você vai ver uma palavra boa. Amém? Quem quer servir a Deus direito no ministério? Vai aceitar o desafio de Deus? Vai aceitar? Esses dias integramos um irmão na igreja, 15 anos frequentando a igreja e não era membro. Falei, Jesus, misericórdia. Porque a gente tem medo de compromisso. Quer ver, tem um monte de gente aqui que se apresenta como casado, mas nunca pediu a mulher em casamento. Uma salva de palmas para o Fala a Deus, gostei. Ah não, mas ela não precisa de um papel, é isso aí. Não precisa dessas coisas. Que mulher que não quer ser reconhecida? Para dessa besteira. Prepara essa semana, antes do ano acabar. Pede a tua mulher em casamento e faz bonito. Deus vai começar algo novo na tua vida. Honre a tua mulher. Não assuma só ela na frente. Assuma por direito. Honre ela. Põe um anel no dedo dela. Assuma ela na frente dos outros. Ela precisa disso. Seus filhos precisam disso. A gente tem medo de assumir compromisso. Ei, você que está vindo aqui um tempão, Jesus está te chamando para o ministério, te chamando para caminhar com Ele. Assume uma aliança com Deus e a tua vida vai ser diferente. Pode aplaudir, o povo está animado hoje. Eu acho que tem gente querendo casar, é isso. Teve umas irmãs que eu vi assim batendo palma, presta atenção, irmão. Ela já te deu a deixa. Se ela bateu muito palma aí, você está demorando. Quarta lição. 2 Reis 5:20. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Versículo 26 e 27. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando um homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Olha que história. Quarto erro que você não pode cometer, preste atenção: se deixar levar por motivações erradas e ganância. Olha o que aconteceu nessa história. Naamã era o general do exército da Síria. Ele estava leproso. Tinha uma menina que trabalhava na sua casa e fala para ele: olha, tem um profeta lá na minha terra que se ele orar por você, você vai ficar bom. Ah, Naamã vai lá falar com o rei, leva presentes, uma carta do rei para o rei de Israel, consegue um encontro com Eliseu, marca a data, vai na casa do homem, bate na porta, ele não aparece. Manda um servo. O camarada atende, nem dá moral. Nem olha as insígnias, nada que ele carrega no pé. Fala assim: ó, vai tomar banho, mergulha 7 vezes no Jordão que você vai ficar bom. Naamã fica ofendido. Negócio é esse de tomar banho. Se fosse para tomar banho, tinha rio melhor lá na Síria. Aí o servo mais humilde fala: cara, você já veio até aqui, meu senhor, que custa? São 7 mergulhos. E aí eles vão para a água, mergulham 7 vezes, 1, 2. Quando chega na 7ª, pele limpinha como a de neném. Ele volta, bate na porta do homem de Deus. Eliseu agora vem. Ele vem para agradecer. E agora ele tinha um monte de presentes, sacos de prata, roupas novas. Ele oferece tudo isso para o homem de Deus, mas Eliseu fala: não,
Naamã insiste, ele fala: não. Por quê? Ele queria que aquele homem reconhecesse que não foi o profeta, mas o Deus de Israel. Naamã entende. Tanto entende que manda pegar terra, sacos de terra, põe em cima do jumento e fala: eu vou levar para minha casa, porque só existe um Deus nessa terra, o Deus de Israel. Geazi está ouvindo tudo acontecer. Aí ele vê o homem saindo com aquele monte de presente e fala: como é que Eliseu perdeu essa? Vai lá, conta uma história, uma mentira. Diz que chegaram os meninos precisando de ajuda, e ele volta com sacos de prata, com os presentes. Quando ele chega, Eliseu diz para ele: o que você fez? O que você fez? Agora a lepra de Naamã vai estar sobre você e sobre os seus descendentes. Preste atenção, preste atenção. Ei, nós não podemos fazer a obra de Deus com outros interesses. Servir a Deus é um privilégio, servir a Deus é um privilégio, servir a Deus é um privilégio. Se você perder teu coração, você vai ficar leproso e os seus vão ficar leprosos. Porque no ministério a gente serve o rei. Se a gente tem outros interesses, a gente se perde. Geazi perdeu o coração. Ele queria as riquezas desse mundo. Ele queria o prestígio, o reconhecimento. E ele ficou leproso. Não tem como fazer a obra de Deus com dois senhores. Essa semana que estávamos falando aos pastores, eu falei: olha, se o teu objetivo é ficar rico, você está no lugar errado. O nosso Deus é bondoso, Ele é generoso, e essa igreja honra os seus pastores. Mas se o seu objetivo são as riquezas desse mundo, você está no lugar errado. Abre um negócio, abre uma empresa. Aqui não. Sabe, todas as vezes que colocamos outras coisas, ou ganâncias pessoais, no lugar dos propósitos de Deus, nos perdemos. Foi assim com Simão Mágico. Ele queria ser o grande poder, deu dinheiro para isso, foi repreendido. Foi assim com Ananias e Safira. Eles queriam os olhares das pessoas, deram uma oferta, mas com outros interesses. Cuidado. Ei, em nome de Jesus, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Nós não temos o direito de negociar aquilo que é sagrado, aquilo que a traça e a ferrugem não corroem. Ei, em nome de Jesus, eu quero poder fazer a oração de Paulo: completei a carreira e guardei a fé. Ei, aonde está seu coração? Levanta a guarda em nome de Jesus. Ah, mas tem gente fazendo diferente, às vezes somos seduzidos. Quando você estiver servindo a Deus no ministério, não procure outros interesses. Honre ao Senhor. Guarda teu coração. E sabe o que vai acontecer? Deus vai continuar derramando graça, favor, poder, através do teu ministério. Servo bom e fiel. Quantos querem servir ao Senhor dessa maneira? Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Isso. Fica com a mão levantada assim, assim, assim. Senhor, não nos deixa pôr a mão no que é teu. A glória é só tua. Servir ao Senhor é um privilégio que não queiramos usurpar ou usar as coisas do reino, Pai, em detrimento pessoal. O reino é teu, a glória é tua, a ti entregamos todo louvor. Guarda o nosso coração e as nossas mãos, em nome de Jesus. Amém? Mais uma lição. Estou terminando. 2 Reis 6, versículo 15 e 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã
E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quinto erro que você não pode cometer no serviço do ministério: parar de enxergar com os olhos da fé. Não dá. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa história é interessante. Deus havia dado uma graça para Eliseu, que ele tinha capacidade de ver até o que se passava nas recâmaras do rei da Síria. Por isso, quando o rei preparava as emboscadas para o povo de Israel, ele ia lá e contava para o seu rei, e então as coisas acabavam não acontecendo como pretendia o rei da Síria. O rei acha que tem um espião e fala: não, tem um homem de Deus lá do outro lado. Ele então levanta um regimento inteiro. Seus soldados vão atrás do homem de Deus. Eliseu está dormindo, acorda o servo mais cedo. Vai fazer uma caminhada e quando olha tem uma multidão atrás deles. Ele volta desesperado. Ele diz: "O que a gente faz agora?" Aquele homem ora: "Abra os olhos dele, Pai." E então ele enxerga. Um exército poderoso lutando em seu favor. Sabe, não tem como fazer a obra de Deus sem enxergar com os olhos da fé. Se não andarmos por fé, paramos no caminho. Vão vir ameaças, vão vir enfrentamentos, pessoas falando mal, te interpretando mal, dizendo coisas que não são verdades. Vai acontecer todo tipo de coisa, mas ei, abra os seus olhos. Hoje Deus te trouxe aqui para abrir seus olhos. Você consegue ver? Existem exércitos lutando a seu favor. Continua em nome de Jesus, não para. O Senhor é contigo. Sabe, não tem como fazer ministério sem investir, depositar fé, colocar fé sobre os outros. Eu lembro quando eu comecei aqui no Ministério de Adolescentes, a primeira reunião que eu fiz, mandei chamar os potenciais, os formadores de opinião do Ministério de Adolescentes. Isso há alguns anos atrás. Eu lembro quando eu olhei, bati só pela cara, eu falei: esse menino é maconheiro, Jesus. O outro já sabia, ficava com todas as meninas da igreja. Eu falei: e a liderança que eu vou formar aqui? Voltei para casa em crise. Deus falou para mim: olha para eles com os olhos da fé. Eu comecei a orar pelo maconheiro, e era maconheiro mesmo, não tinha só cara. Comecei a orar por aquele rapaz, e ele tinha uma habilidade, as pessoas andavam em volta dele. Comecei a orar por aquele menino teve um encontro com Jesus, numa reunião de oração. Esse menino era o maior evangelista do Ministério de Adolescentes. Toda a reunião ele trazia 5, 6, 10, tinha um grupo com ele. Eu lembro, um por um daqueles meninos, eu comecei a enxergar a vida deles. Aqueles meninos que vinham com o skate debaixo do braço, eu comecei a enxergar com os olhos da fé. Eu lembro de parar um dia na pista e ficar ouvindo eles falando ali. Era tão lindo. Era tão lindo. Eles compartilhando as coisas de Deus. Sabe, é um privilégio a gente enxergar as pessoas com os olhos da fé. Se você não tiver fé, nem comece. Mas quando a gente enxerga, a gente vê coisas que você não acredita. Eu lembro quando eu fui na casa do Lauro. Ele tinha tocado teclado e falou para mim: esse aí vai ser o líder de louvor dos jovens. Eu falei: meu Deus, não conheço. Fui lá, mas tinha uma convicção. Ele começou a contar a história dele. Michel, eu estava cheirando até pouco tempo atrás. Você tem certeza que sou eu? Eu falei: agora eu tenho mais certeza, é você mesmo. Você sabe de onde Deus te tirou? Hoje ele é pastor nessa casa. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Enxerga com os olhos da fé. Quantos querem aqui ver
sua célula multiplicar, levanta a mão, seja sincero. Deixa eu te ensinar como faz para a célula multiplicar. Presta atenção. Na primeira reunião da célula, na primeira, não é na segunda, na terceira, na primeira, você reúne todo mundo que estiver na sala e coloca uma data de multiplicação. Ano que vem, no mês tal, no dia tal, vai acontecer. Vocês oram por esse alvo de fé. E aí nas reuniões seguintes, vocês começam a declarar o que Deus vai fazer. Você está me entendendo? Quando a gente enxerga com fé, as coisas acontecem. Enxerga teu casamento com os olhos da fé. Enxerga seus filhos com os olhos da fé. Enxerga o ministério que Deus te deu com os olhos da fé. Deus vai te levar a lugares que você não imagina. Quantos querem que Deus abra os olhos? Última lição, vou terminar aqui. Último erro que não podemos cometer é deixar de anunciar os grandes feitos de Deus. 2 Reis 8, versículo 4 a 6. Geazi está diante do rei. O rei está pedindo para contar a história. Sabe quando tem alguém que caminha com Deus perto da gente gosta de ouvir as histórias, né? Conta mais uma. E ele está contando. Sabe que história que ele está contando? A história da mulher sunamita, que ganhou um filho, depois perdeu. Eliseu orou pelo filho, o menino ressuscitou. Ele está contando essa história. E aquela mulher tinha ficado 7 anos fora da casa de Israel, porque Eliseu tinha falado que havia um tempo de fome, e ela então se refugiou em outro lugar. Ela volta, consegue uma audiência com o rei. Ela era próxima da fila. Enquanto o Geazi está contando a história dela, ela está lá esperando para falar com o rei. E então, quando ele termina, entra a mulher e diz: ei, é essa mulher que eu estava falando para você. Diz: como assim? O rei pede para ela contar a história. Ela conta igual. O rei fala para ela: eu não vou simplesmente devolver sua casa e seus pertences, mas durante esses 7 anos que você ficou fora, toda a colheita, tudo que a terra produziu, eu vou te devolver. Sabe por quê? Um homem leproso, e eu não sei como ele chegou ao rei dessa forma. Um homem que cometeu muitos erros, levantou a guarda e resolveu anunciar de novo os grandes feitos de Deus. E enquanto ele anunciava, Deus fez de novo. Nós não temos direito de parar. Nós vamos anunciar os grandes feitos de Deus. Mas pastor, eu tenho as minhas lepras. Eu cometi erros. Levanta a guarda. Ei, levanta a guarda. Deus tem algo grande para fazer nesses dias. Algo incrível vai acontecer neste lugar. Levanta a guarda e anuncia os grandes feitos do Senhor. Você vai ver com os teus olhos. Ele vai derramar graça e poder. Hoje eu vi homens sendo consagrados, homens e mulheres consagrados ao ministério. Nós não vamos baixar a guarda, e até que ele venha, ou até que completemos a carreira. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas eu queria orar por você. Se você quer tomar mão no arado e nos ajudar de alguma maneira, eu não sei qual é o teu desafio, mas hoje eu quero orar. E o Espírito de Deus vai ser derramado neste lugar sobre nós mais uma vez. Se você quer se colocar diante do Senhor e dizer: Pai, me usa nesta casa, eu quero te servir, me ajuda a manter os braços erguidos, me ajuda, Pai. Aonde você está, fique de pé agora, vamos orar, vamos clamar ao Senhor que nos visite com graça
e poder. Mais uma vez. Feche seus olhos. Se puder cerrar os punhos e levantá-los assim. Pai, eu não sei qual é a luta dos meus irmãos, mas o Senhor nos convidou para conquistar em nome de Jesus. Nós vamos lutar o bom combate. Não deixa, Pai, que abaixemos a guarda. Queremos estar preparados, queremos estar prontos, Pai. Não nos deixa negociar a unção, que todos os dias esses guerreiros se levantem e na presença do Senhor recebam o que precisam para aquele dia. Que possamos andar com o tanque cheio. Quando formos solicitados, Pai, que todo recurso da graça que precisamos para orar, para curar, para aconselhar, para ministrar, que estejamos cheios deles. Pai, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, não queremos envenenar comida, Pai. Que o Senhor coloque a palavra que traz vida na nossa boca, que o Senhor nos use poderosamente, que o Senhor use os seus servos e possamos alimentar teu povo com alimento bom, saudável, com palavra que vivifica. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Hoje eu quero clamar na autoridade do teu nome, Senhor, que o teu povo aceite os desafios. Pai, que casamentos comecem hoje em nome de Jesus. Pai, que células novas sejam abertas hoje neste lugar, que pessoas se comprometam a discipular, a servir, a se batizar, que elas deem o próximo passo. Tira o medo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir, abre os nossos olhos para enxergarmos com fé, enxergarmos os nossos com fé, o ministério que o Senhor deu nas nossas mãos com fé. Tira as motivações erradas do nosso coração e que possamos anunciar teus grandes feitos. Derrama unção, Pai, sobre os teus servos hoje nesta casa. Derrama autoridade e poder, que eles abram a boca e que o Senhor fale através da vida deles. Que eles não tenham temor nos olhos, pelo contrário, que haja esperança, vida, paixão nos seus olhos, que possamos fazer tua obra assim. E eu quero pedir que um despertamento espiritual aconteça em nosso meio como nunca antes. Queremos ver meninos levantando da morte, queremos ver pessoas sendo vivificadas, queremos ver o teu poder se manifestando entre nós. Derrama graça, favor, nos usa para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Vamos cantar o final da música. E eu já vou orar aqui para despedir. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Aleluia. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor.
Pai querido, nós te damos graças por tudo que ouvimos, Pai, e estudamos da tua palavra, que ela gere frutos na nossa vida, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida, um ótimo domingo. Que essa semana seja uma semana muito abençoada para você.